Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de sintaxe, com os termos relacionados a nomes. Vamos lá! Começamos pelo predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o elemento do predicado que se refere ao sujeito mediante um verbo, geralmente de ligação ou não, para caracterizar o sujeito. Isso significa que todo verbo de ligação vai exigir um predicativo do sujeito, mas o predicativo do sujeito pode aparecer em outros contextos em que o verbo de ligação esteja apenas subentendido. Exemplos. Aquele jovem parece distraído. Aqui, nesse período, nós temos a seguinte construção. Aquele jovem é o sujeito simples, parece, parecer é o verbo de ligação e distraído é essa característica atribuída ao sujeito, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Outro exemplo sem ser verbo de ligação. Aquele homem caminha distraído. Aquele homem é o sujeito simples, caminhar é um verbo intransitivo e distraído é a característica atribuída ao sujeito, aquele homem. Por isso, é predicativo do sujeito, ok? Agora, nós temos o predicativo do objeto. O predicativo do objeto é o elemento do predicado que se relaciona ao objeto, direto ou indireto, atribuindo-lhe uma característica a qual altera o sentido da ação verbal. Então, isso aqui é muito importante. Não é uma característica qualquer, né, que simplesmente está ali como um termo acessório. Não, ele é importante para a ação verbal. Exemplos. O professor considerou a prova de LP difícil. Aqui nós temos sujeito simples, o professor, considerou é um verbo transitivo direto, a prova de LP é o objeto direto e difícil é o predicativo do objeto. Difícil está relacionada à prova de LP, ou seja, ao objeto direto. O outro exemplo, eu gosto da Joana maquiada. Neste contexto, eu tenho o eu, sujeito simples, mais o gostar, que é um verbo transitivo indireto, porque exige a preposição, e da Joana, o objeto indireto, o complemento do verbo gostar. Maquiada significa que é uma característica da Joana. Então, essa característica, ela é importante porque ela altera o sentido da ação verbal. Ok, galera? Vamos agora para o complemento nominal. O complemento nominal, ele completa o sentido de um nome, entenda-se por nome, um substantivo abstrato, um adjetivo ou advérbio, mediante preposição. Então, aqui, a preposição é obrigatória. Vejamos alguns exemplos. Tenho aversão a animais peçonhentos. Aqui eu tenho aversão. Aversão é um substantivo abstrato. Animais peçonhentos completa o sentido deste nome, a aversão deste substantivo abstrato. Então, a animais peçonhentos é o complemento nominal. Sinto-me apto para o exame. Apto é um adjetivo e esse adjetivo, para que a gente consiga entender o contexto, ele exige um complemento com preposição para o exame. Então, para o exame é o complemento nominal do adjetivo apto. E o outro exemplo, agir favoravelmente ao aluno. Favoravelmente é um advérbio que exige um complemento com preposição, que no caso é ao aluno. Então, ao aluno é o complemento nominal do advérbio favoravelmente. Alguns nomes que exigem preposição. Isso significa, galera, que todos esses nomes que eu coloquei aqui, que eu listei, eles vão exigir um complemento nominal.
Ok? Então, aqui eu tenho substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Acessível a. Palavra acessível exige a preposição a. Acostumado, eu posso ter duas preposições, com ou a. Alheio, alheio a. Ansioso de ou ansioso por. Capaz de ou capaz para. Certo de, contrário a. Cuidadoso com. Continuando. Digno de, essencial para. Fácil de, fiel a. Horror a. Impossível de, prejudicial a. Seguro de, em. E útil a. São apenas alguns exemplos, existem inúmeros. Adjunto adnominal. É o termo que determina ou caracteriza um nome. Entenda-se por nome um substantivo, sem intermédio de verbo. Então, são as palavras que estão juntas ao substantivo. Que palavras podem ser adjuntos adnominais? Todos os artigos. Pronomes adjetivos. Pronomes adjetivos são aqueles que acompanham um substantivo, como os possessivos, alguns demonstrativos, alguns indefinidos. Numerais, adjetivos e as locuções adjetivas. Locuções adjetivas são constituídas de preposição mais substantivo com valor de adjetivo. Vamos lá para os exemplos. O meu tio comprou 2 carros maravilhosos. Então, neste contexto, eu vou ter 2 substantivos, tio e carros. Agora, vamos ver quais os adjuntos desses substantivos. Para tio, eu tenho o artigo o e tenho o pronome meu. Para o substantivo carros, eu tenho o numeral 2 e o adjetivo maravilhosos. No outro exemplo, sua apostila de gramática ficou na escola? Então, aqui eu também tenho 2 substantivos, apostila e escola. Os adjuntos de apostila, sua, pronome, e de gramática, locução adjetiva. E para o substantivo escola, eu tenho apenas o artigo, que está aqui combinado, né? Na preposição em. Então, em mais a, na. E aqui eu só considero como adjunto o artigo, não a preposição, ok? Mais um termo relacionado a nome, o aposto, é a explicação ou esclarecimento do termo anterior, do termo antecedente. Aparece geralmente após 2 pontos, entre vírgulas ou travessões. Vamos para os exemplos. O primeiro exemplo, eu tenho um aposto explicativo. Rafael, aluno do Ilha, recebeu um prêmio. Aluno do Ilha é a explicação do termo antecedente, que é Rafael. Neste caso, ele tem que vir isolado. Isolado significa entre vírgulas, que é o mais comum, ou entre travessões, ou ainda entre parênteses. Agora, o aposto enumerativo. Ele vai enumerar. Então, ganhei 2 presentes, flores e um anel. Então, flores e um anel é o aposto que está enumerando o termo antecedente, que é presentes. Neste caso, o aposto sempre vai vir precedido de 2 pontos. Outro exemplo é o aposto enunciador ou enunciativo. O escritor Machado de Assis é autor de Dom Casmurro. Neste caso, não se usa vírgula, o termo não pode vir isolado e sempre será um nome próprio, ok? Aposto resumidor ou resumitivo. As rosas, os girassóis, os gerânios, tudo floresceu na primavera. Tudo, um pronome indefinido, ele vai resumir todos os termos anteriormente mencionados. Por isso, é um aposto
resumidor. E o aposto oracional está representado por uma oração subordinada substantiva apositiva. Preciso disso, que você me acompanhe a uma festa. Então, aqui também esses dois pontos, eles são bem usuais nas orações subordinadas apositivas, ok? E o nosso último elemento, o vocativo. Vocativo é a voz, né? Vocativo vem de voz, é usado para interpelar ou chamar alguém. Vem sempre isolado por vírgulas e não possui função sintática. Então, vocativo não é sujeito, ok, galera? Exemplo, entrem meninos e fiquem à vontade. Então, meninos é o vocativo, são as pessoas com quem eu falo diretamente. Então, no caso aqui, o sujeito é oculto, que são os meninos. Eu sei de quem se trata, embora esteja em terceira pessoa, estão num contexto, ok? Então, vocativo é meninos e não o sujeito. João, você quer chocolate ou sorvete? João é o termo que eu utilizo para chamar alguém, para interpelar alguém. Então, isso é o vocativo. No caso aqui, o sujeito é você, sujeito simples. Que você tenha um feliz aniversário, amigo. Então, amigo aqui, galera, é o vocativo, ok? Então, vocativo é utilizado para interpelar alguém, vem sempre isolado, sempre, e não possui função sintática. Era isso.